Nesse vídeo nós vamos falar dos primórdios das redes neurais, o perceptron. Veja que o perceptron foi publicado numa revista de psicologia em 1958. Quem quiser ter uma noção de como ele foi implementado nessa época, está aí a foto dele. Esse aí era o perceptron implementado. Ele tinha a ideia que teria uma retina que ia absorver as informações e a conexão dos neurônios ia gerar um resultado. Basicamente, o neurônio ele tinha essas entradas aí que a gente consegue ver nesse gráfico aí de 1 a 5 e ele tinha um peso para calcular o somatório dessas entradas com os pesos e a saída era feita por uma função de sinal. Então, os resultados eram -1 e 1. Eram só, a primeira ideia foi de uma base de dados binária. E aqui a gente vê a fórmula de como a gente pode predizer. O y com o circunflexo, ele significa que é um y predito, quer dizer, a informação que o perceptron achava que deveria ser. A função de sinal com a multiplicação das matrizes aí, no caso um vetor de pesos W e a matriz de entrada. Pode ser, a gente pode chamar aqui de vetor de entrada só, com os dados de x1 até x5 nesse exemplo. Outra forma de apresentar é com somatório ali, que fica mais parecido com o que o neurônio está colocando nessa situação. Mas o que ele otimizava, o que ele tentava fazer? Ele tentava minimizar o erro. Simplesmente era isso que ele fazia. Ele pegava, você consegue ver na segunda fórmula ali, ó, o y menos o sinal da multiplicação da matriz do vetor de pesos com o vetor de características que estava entrando, e ele tentava minimizar a soma dos erros ali. E a atualização dos pesos era feita como a gente mostra ali embaixo. Cada iteração que ele passava por toda a base de dados, ele calculava a diferença entre o que era real, y, menos o que era predito, o y com o circunflexo, e multiplicava isso com a própria matriz de pesos. Na época, apesar de já existir a noção de descida de gradiente, não foi bem formalizado isso. Só que atualmente a gente já consegue entender o que ele faz de uma forma mais matemática, uma forma mais formalizado, vamos dizer assim. Mas o resultado desse perceptron era uma separação linear. Então, quer dizer, bases de dados linearmente separáveis poderiam ser resolvidos. O perceptron ele comprovadamente converge para uma base de dados linearmente separável. Quer dizer, uma base de dados desse tipo, em que você não consegue colocar uma linha separando as duas classes que existem, não é garantida a convergência do perceptron. Para a gente entender melhor, vamos fazer a implementação dele em Python. Para isso a gente vai gerar um dataset de treino linearmente separável. Vai plotar esse dataset e vamos colocar o hiperplano separador dele também. Depois, para implementar o classificador, a gente vai fazer o esqueleto da classe, implementar o método predict com um W aleatório, que é o vetor de pesos, implementar o método fit. Para implementar esse método, a gente vai vai estimar o y com aquele W aleatório, calcular o erro, calcular o custo e atualizar o W, que inicialmente é aleatório. Depois a gente vai avaliar a acurácia do dataset, a acurácia desse perceptron com um segundo dataset de teste. Para isso temos aqui um projeto, um Python Notebook, aqui no VS Code, e vamos começar gerando um X aleatório. Vou colocar aqui X NP random. A distribuição uniforme a gente pode usar, e a gente vai fazer
o dataset do tamanho 20 por 2. Então, vão ter 20 instâncias e 2 características. Se a gente quiser ver como é que isso fica, está aqui, ó, 20 instâncias, 2 características. A gente pode fazer também o rótulo. E o rótulo a gente vai definir já de pronto como vai funcionar. O que esse rótulo vai ser? Um array, NumPy, e a gente vai avaliar se o x, se a primeira característica, vamos chamar aqui de x1, que está na posição 0, for maior do que o x2, que está na posição 1, a gente vai colocar isso vezes 2, porque a distribuição uniforme vai de 0 até 1, então a gente multiplica por 2, então vai de 0 até 2 e subtrai 1, vai de menos 1 até 2, esse é o resultado. A gente define o tipo aqui como inteiro. Ok, então aqui a gente já tem os rótulos também, aleatórios. Se a gente rodar de novo, é claro, ele vai dar um valor diferente, já que ele é aleatório. Para isso ficar melhor, seria legal a gente colocar uma função aqui, ó, gera dataset. E a gente coloca aqui o tamanho do dataset que a gente quer. Isso aqui vai ser útil para a gente fazer o passo 4. Então, gera dataset com tamanho igual a 20. E aqui a gente substitui por tamanho. Podemos ver como isso ficou. Aí, é claro, tem que colocar o retorno aqui, né? Do x e do y. Ok, tudo voltou ao normal. Certo. O próximo passo que a gente vai fazer é plotar o treino com hiperplano. Então, a gente vai pegar esse dado aqui e vai fazer agora uma forma de plotar. Para isso, a gente vai usar o matplotlib, import matplotlib.pyplot splt. E aqui a gente já pode definir uma função que vai plotar. A gente define aqui, ó, plota dataset, e o que a gente vai receber? O x e o y. Vamos definir aqui o x e o y para plotar o dataset. A gente vai plotar de acordo com a classe. Então, a gente vai fazer uma classe no conjunto de y que a gente recebe. E vai plotar de acordo com a classe que ele possui. Então, 2 pontos, vírgula 0. Se o x, ele vai colocar aqui o conjunto da característica x1 para todos que têm o y igual a k. E vai colocar a característica x2 que está na posição 1 para todos que têm o y igual a k. Vamos colocar aqui tudo com um círculo e colocar um alfa também para ficar mais apresentável quando o dataset for muito grande. E aqui a gente pode plotar o nosso dataset, ver como ele está ficando. E é claro que a gente tem que colocar o valor de alfa e não simplesmente igualar. Está aqui plotado o nosso dataset. Está feito aqui. Agora, o que a gente teria que fazer é colocar um vetor aqui para representar o hiperplano separador. Para isso, a gente pode colocar uma seta.
Vamos definir já uma função para isso. Plota vetor, que ele vai receber um vetor, a gente vai definir qualquer. E a gente pode aqui escolher, inclusive, a cor que a gente quer colocar. Inicialmente, vamos colocar assim. Esse vetor ele sempre vai partir da origem, que a gente vai colocar como sendo 0 e 0. A gente vai plotar uma seta que parte da origem, aqui a gente desempacota, e vai até o ponto do vetor. E aqui a gente pode, inclusive, colocar a cor dela. Vamos ver como isso fica. Plota vetor com um vetor 0,5, 0,5 e 0,5. Olha só, ele colocou o vetor aqui para a gente. Só que o vetor que gera os nossos dados, veja aqui, que toda vez que tem um valor de x2 maior do que x1, ele é da classe positiva, no contrário é negativa. Esse vetor, na verdade, ele seria nosso vetor, ele poderia ter o valor 1 e menos 1, para a gente calcular o peso de acordo com o perceptron. Só que, se a gente tentar plotar esse vetor desse jeito, plota vetor, ele vai inverter isso daqui. Então, o que a gente está procurando, na verdade, para isso aqui que a gente está chamando de vetor, é um hiperplano separador. É o hiperplano. E o vetor, a gente tem que transformar ele depois. A gente tem que colocar perpendicular. A gente tem que plotar um vetor perpendicular ao hiperplano. Então, para isso, vamos fazer uma função aqui. Perpendicular. A gente faz a função perpendicular, que recebe um vetor, um hiperplano, vamos chamar aqui. E aqui a gente vai gerar o hiperplano, o vetor perpendicular a esse hiperplano. Como a gente já sabe que esse aqui é um caso muito específico de uma base de dados bidimensional, a gente já vai fazer isso aqui sem usar muita matemática, usando direto aqui as funções do Python do tipo hiperplano, dois pontos, menos 1, que ele inverte os dois, e depois disso a gente inverte o sinal do primeiro. Perpendicular vezes igual menos 1. Aí a gente pode retornar o perpendicular. Então a gente gera aqui um vetor para tentar plotar, e aqui está o nosso vetor que separa os positivos dos negativos. Certo? Então a gente aqui terminou a segunda fase do nosso planejamento. O que a gente tem que fazer agora é implementar o perceptron. Como a gente pode fazer isso? A gente vai, primeira coisa, colocar as classes de classificadores aqui, ou as classes que a gente gera os estimadores. E aqui a gente pode colocar class perceptron com base estimator e classifier mixin. A gente vai ter um def.
init, que vai receber self, vamos passar, a gente está querendo fazer só o esqueleto agora, né? A gente está aqui, ó, implementar o esqueleto da classe. Depois definir aqui o método fit, mas só o esqueleto dele. Aqui o esqueleto do método fit vai ter self, x e y. Vamos passar por enquanto. E o esqueleto do método predict, que vai ter self, só que minúsculo, e x. Vamos passar. Ok, essa aí é a classe. Agora a gente tem que implementar o método predict com W aleatório. Para isso a gente tem que ter um W. Vamos colocar aqui self W. Só que aqui a gente vai colocar none, ao invés de colocar ele aleatório. Aí a gente vai colocar ele aleatório aqui dentro do fit por enquanto. Self W. E aí a gente pode usar o NumPy ponto random uniforme random ponto uniforme. E a gente vai fazer de -1 até 1 com o tamanho 2. Porque a gente vai fazer bem específico para esse exemplo. Vamos fazer o mais específico que a gente conseguir inicialmente. E aqui dentro do predict, a gente tem que voltar um y predito. Esse y predito, ele vai ser calculado de acordo com a multiplicação da matriz de pesos e o x de entrada. Aqui a gente vai usar a notação vetorial para adiantar. A gente poderia fazer isso, cada amostra que entra aqui no x, cada linha do x, mas a gente vai fazer isso tudo de uma vez. Para isso a gente vai usar um valor intermediário, vamos chamar de A. Aqui, a multiplicação, matmul, do x pelo W. Então, ao invés de a gente multiplicar cada linha pelo W, a gente vai multiplicar todos de uma vez. Esse A ele vai retornar um vetor de escalar, já que W tem duas dimensões e o x também tem a segunda dimensão, tem duas dimensões. Então, essa matriz pelo vetor vai dar um resultado da quantidade de linhas de x, quantidade de colunas de W, que é igual a 1. Para isso, a gente vai ter aqui, ó, ypred, com a multiplicação, esse resultado aí do A, ele tem que passar pela função de ativação. Vamos chamar aqui, ó, de self activation, porque no Perceptron original, essa função de ativação era a função escada, mas a gente pode usar qualquer outra função que consiga trazer um resultado para a gente. Então vamos colocar aqui self.activation. E aqui a gente vai colocar uma função de ativação. Essa função de ativação, ela vai ser, vamos usar uma lambda aqui. Ela vai receber o valor do A, que a gente está passando por parâmetro, e daí a gente verifica se A é maior ou igual a 0, vezes 2 menos 1. Então, essa aí é a nossa função de ativação.
Vamos verificar se isso aqui já está funcionando de algum jeito, se já tem alguma coisa aqui funcionando. Primeiro, a gente vai ter que fazer aqui, ó, perceptron, recebe perceptron. Aqui. E depois a gente tenta fazer o fit dele. A gente vai colocar perceptron ponto fit x e y. Ele precisa desses dois, apesar do vetor ser apenas aleatório aqui. E depois a gente vai ter o ypred, que vai ser o perceptron ponto predict com x. Então a gente vai fazer uma ressubstituição aqui, a gente vai colocar o mesmo valor e vamos calcular qual é a acurácia desse valor aqui. Como que a gente faz isso? A gente soma todos que o y é igual ao ypred e divide pelo tamanho do y. Vamos ver se tem alguma coisa errada aqui. Yred, não ypred. Ok. Está uma acurácia muito da ruim. Ele está errando mais de 50%. Ele pode até piorar aqui, 20%, 55%. Por quê? O vetor, que é onde está o conhecimento do perceptron, ele só está aleatório. O que a gente precisa fazer é ajustar esse vetor gradativamente. Então, a gente vai fazer várias iterações aqui. Vamos começar com while true, várias iterações, e nessas iterações a gente vai calcular se o custo chegou a zero. Para isso, vamos voltar aqui na parte. Para calcular o custo, a gente tem que saber o erro. Para saber o erro, a gente tem que saber qual é o y estimado. Então, a gente faz o seguinte. Ypred vai ser igual self.predict de x. Quer dizer, geramos um W aleatório e vemos qual é a predição dele. Depois, a gente calcula o erro. O erro do perceptron é calculado pelo valor o valor real, menos o valor predito. Aqui, a gente pode fazer o seguinte, para ver esse erro, a gente pode imprimir o erro aqui, só que para ele rodar uma vez só, ao invés de while true, eu vou comentar isso daqui, e a gente vê como que ele imprime o primeiro erro. Olha só, o erro do perceptron é menos 2 ou 2. Por quê? Menos 2, 2 ou 0. Menos 2 é quando ele predisse que era positivo enquanto era negativo. O 2, ele predisse que era negativo enquanto era positivo. E o 0 é que se cancelou. Veja que nesse caso aqui foi bem ruim. Aqui melhorou não muito. Olha só, por sorte o W já foi bom nessa situação aqui. Totalmente aleatório. Então ele errou somente uma instância. Agora, para a gente calcular o custo a partir desse erro. O custo, essa função, o que a gente quer reduzir? Esse é que é o custo. Qual é a função objetivo? Qual é o objetivo que a gente quer? A gente quer diminuir o quê? A gente quer diminuir o erro total. Ponto, sum. E esse erro total? Se a gente coloca, deixa eu até comentar aqui, ó. Esse erro total ele pode se cancelar se a gente colocar menos 2 com 2. Está vendo? Menos 2 cancela com 2, o menos 2 cancela com 2, o 2. E aí pode ser que o custo dê zero, mesmo errando todas as instâncias de treino. Então aqui a gente vai mudar o seguinte, vai colocar o erro
ao quadrado. Então, o custo vai ser o erro ao quadrado, e aqui a gente vai imprimir o custo. Dá para ver como funciona. Olha só, o custo aqui deu 44, aqui deu 24, 36, 52. Então, a gente sempre eleva ao quadrado, porque esse erro ao quadrado ele vai ficar, cada exemplo vai ficar vai ser menos 4, 0, menos 2, 0 ou 2, vai ser 4 ou 0. Sempre vai ser o valor de cada uma das instâncias, né? Porque o menos 2 ao quadrado vai dar 4. Tudo bem. Agora a gente precisa de utilizar esse custo para parar o nosso processo. Então, quando se o custo for igual a 0, a gente para o processo. Esse aqui. Só que se a gente não atualiza os pesos, esse custo nunca vai chegar a 0, a não ser que ele chegue a 0 simplesmente pela sorte aqui do aleatório. Aí é que a gente vai fazer a atualização. O Perceptron, ele atualiza o custo dele. Self. Os pesos dele são atualizados usando a diferença. Então, ele multiplica Matmul, o erro, pelo x. Uma forma. Só que a gente atualizar isso daqui ele pode demorar muito. O gradiente, olha só, aqui convergiu, tá vendo? Ele chegou a convergir, vamos rodar tudo de novo. Convergiu, ele sempre vai convergir se a base de dados for linearmente separável. Vamos retirar aqui esse monte de impressão. Outra coisa que a gente pode colocar aqui é uma taxa de aprendizado. Essa taxa de aprendizado merece um vídeo específico só para ela. Por enquanto, a gente simplesmente vai colocar aqui uma taxa de aprendizado self.alpha 0.1. Ele continua convergindo e se a base de dados de entrada não for linearmente separável, pode ser que o Perceptron nunca convirja. Então, a gente vai ter que fazer um outro tipo de laço de repetição que vai ter a quantidade máxima de iterações. A gente pode usar for nada in range de self.max e ter a quantidade máxima de iterações. A gente vai gerar aqui também no init self.max e ter. Vamos colocar o valor inicial de 100. Ele está convergindo ainda com 100. Então, o nosso Perceptron já está treinando, ele está convergindo para essa base que é linearmente separável. Então, passo 3 a gente terminou. Agora vamos avaliar esse dataset, um dataset de teste para esse aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui embaixo um dataset novo. Vamos gerar, vamos chamar aqui de XTE, YTE, e gera dataset 1000 instâncias. 1000 instâncias do dataset. Vamos treinar de novo aqui o nosso Perceptron. Não, ele já está treinado ali em cima, não precisamos. Vamos colocar aqui, ó, pred igual perceptron.predict XTE.
E agora a gente vai colocar se a soma, vamos calcular aqui a acurácia do nosso perceptron. Veja que a acurácia aqui está relativamente alta. Mas dependendo da base de dados que a gente usa para treinar, ele pode alterar isso. Né? Vamos observar isso. Vamos colocar essa forma aí. A gente vai gerar um x novo, um y novo, gera dataset de 20 novamente. E aqui, o nosso perceptron, a gente pode treiná-lo novamente com o nosso y e com aquele mesmo dataset dali de cima, a gente calcula a acurácia dele. Então, olha só, a gente está treinando com um dataset novo e a gente vai verificar a acurácia que ele fez com o dataset antigo, deu 92, né, o treinamento do primeiro dataset que a gente fez, 95.2, aqui a gente vai fazer outro treino. Veja que com essa base de treino, ele ficou diferente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos colocar sempre uma base de treino e vamos plotar aqui como que ele altera a posição naquela base de teste fixa. Aqui a gente tem uma base de teste fixa. Como é que ele vai ficar? A gente plota o dataset x e o y. E aqui a gente pode plotar o vetor perpendicular do perceptron ponto W, que é o hiperplano separador. Veja, nesse caso aqui, com esse dataset, ele encontrou esse hiperplano. Com o mesmo dataset de teste, a gente nem está preocupado aqui com o dataset de teste, ele vai gerando hiperplanos diferentes. Consegue observar aqui? Ó. Vamos imprimir também esse hiperplano para ver esses valores? Aqui, ó. A gente imprime o hiperplano. Agora, a gente pode fazer um cruzamento disso aí com a acurácia. Vamos imprimir aqui, ó. 95, essa foi a acurácia. Veja que está muito próximo, né? Está muito próximo do vetor ideal, porque se a gente normalizar esse aqui, 1,46 e menos 1,46, ele fica bem a proporção de 1 e menos 1 fica bem próxima. Esse aqui também bem alto, esse aqui já nem tanto, já diminuiu um pouquinho a acurácia. Olha só, quanto mais próximo estão os valores, né? Quanto mais próximo de 45 graus é esse hiperplano separador, mais alta é a acurácia numa base de dados que a gente já sabe como ela é definida. 99. Aqui já tem uma diferença um pouquinho maior, então ele altera. Ele já perde um pouco da acurácia geral. A gente pode até imprimir esse hiperplano. Aqui, né, gerou esse dado ruim. Vamos colocar um novo aqui.
E vamos imprimir esse aqui também. Nesse caso, a gente está gerando testes diferentes. Vamos imprimir aqui. E o dataset que a gente vai colocar é o TE. Olha aqui, 41. Aí a gente coloca ele. Nunca passou de 0,96. 96 pela primeira vez. Veja que esse hiperplano, ele não está seguindo essa linha direitinho. Vamos pegar um hiperplano melhor, com uma base de treinamento melhor. Nossa, 84, esse está bem ruim. Vamos testar esse daqui, ó. Veja que ele foi ruim ali, e independente dos testes que a gente coloca, ele continua ruim. Aqui, vamos procurar um bom. Olha, esse ficou muito bom, bem próximo. Aqui os valores. O resultado dele vai ser muito bom aqui. Então veja que o Perceptron, ele é muito sensível aos dados de treinamento. Quanto mais dados de treinamento a gente tem, maior a chance a gente tem de encontrar um hiperplano que interprete bem a relação dessas características, né? Depois a gente vai fazer um próximo vídeo com outras funções de custo, para entender melhor qual é a influência da função de custo nessa atualização dos pesos do Perceptron.